Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar e uma decisão envolvendo o Discord colocou novamente no centro do debate a segurança de crianças e adolescentes na internet. A ANPD determinou a suspensão das transmissões ao vivo da plataforma no Brasil depois de um caso envolvendo a morte de uma adolescente de 13 anos. Mas a discussão vai muito além de desligar uma ferramenta. Como uma plataforma identifica que alguma coisa perigosa está acontecendo em uma live? Inteligência artificial consegue fazer isso em tempo real? E até onde uma empresa pode monitorar os usuários sem colocar a privacidade de todo mundo em risco? No episódio de hoje a gente explica o que está por trás da suspensão das lives no Discord e por que esse caso pode mudar a forma como outras plataformas digitais lidam com a segurança. Você também vai conferir. Rival do BYD Dolphin chega ao Brasil custando 3 vezes mais que na China, mais de 400 operadoras clandestinas estão na mira da Anatel e TIM oferece nova chance de conseguir ingressos para o Rock in Rio. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. A decisão da ANPD acontece depois de um caso grave envolvendo uma adolescente de 13 anos. Segundo as investigações, a jovem fazia parte de um servidor privado no Discord e transmitiu ao vivo uma situação de automutilação. Integrantes daquele grupo teriam acompanhado e incentivado o que estava acontecendo. Depois do caso, a ANPD determinou a suspensão do Go Live e de funcionalidades equivalentes de transmissão de vídeo no Brasil. É importante dizer que o Discord não foi bloqueado no país. A medida atinge especificamente esses recursos de transmissão ao vivo. E a decisão trouxe uma discussão que vai muito além desse caso. Pela arquitetura adotada pelo Discord, a empresa não consegue simplesmente acompanhar o conteúdo de áudio e vídeo dessas transmissões enquanto elas acontecem. Então, como identificar uma situação de risco em tempo real? Até onde a inteligência artificial pode ajudar? E como proteger crianças e adolescentes sem acabar com a privacidade de quem usa essas plataformas? Para entender esses desafios, eu converso agora com o Luiz Cláudio, CEO e fundador da LCSec e especialista em cibersegurança. A gente falou sobre onde os mecanismos de proteção podem falhar, o papel da inteligência artificial e da moderação humana e se a decisão contra o Discord pode provocar mudanças também em outras plataformas. Luiz, muito bem-vindo ao podcast Canaltech e eu já quero começar te perguntando, porque depois desse caso envolvendo a morte de uma adolescente de 13 anos, a ANPD determinou a suspensão do Go Live de funcionalidades equivalentes. O Discord já tinha mecanismos de segurança e proteção para adolescentes. Então, olhando para esse caso, onde o sistema falhou? Faltou tecnologia, monitoramento ou as ferramentas que existem hoje ainda não são suficientes para evitar uma situação como essa? Você ter controles é diferente de você ter a eficácia desses controles, né? Então, você pode ter ali, por exemplo, um botão de denúncia, você pode ter uma questão ali de fluxos internos para tratar os tipos de denúncia ou entender comportamentos de conta. E outra coisa é você ter a eficácia disso implementada. Então, beleza que no caso ali do Discord, ele já tem ali algumas features, né, efetivamente, para estabelecer esse controle, para ter isso de uma forma básica, por assim dizer, né, efetivo, mas no momento que, num caso, por exemplo, de uma live, que acontece um processo ali não muito legal de automutilação, por exemplo, ou algo mais pesado, você fazer uma moderação daqui 2 horas, já foi. Então, imagine num processo de uma câmera de segurança, né, por exemplo. Quando você vê a imagem da câmera de segurança, você já está vendo uma coisa do passado que já aconteceu e aquilo ali já está documentado. Não é uma eficácia daquilo, vai te ajudar na investigação. Mas, outra coisa é você ter mecanismos para, essa live está acontecendo alguma coisa que infringe nossos termos, leis ou algo nesse sentido, vamos pausar essa transmissão nesse momento, mandar isso para um moderador humano, tem um SLA ali,
Ele vê que é um falso positivo, ok, go, a live pode continuar, por exemplo, a transmissão, enfim, ou não, realmente trata-se de algo que infringe ali os termos e leis ali da própria plataforma, e aí acaba realmente derrubando ali de forma permanente ali o link ali da transmissão, etc., e punindo ali a pessoa, porque de nada adianta você não ter nenhum tipo de consequências. Perfeito. E um dos pontos, né, levantados pela ANPD é que pela arquitetura adotada pelo Discord, a empresa não consegue acessar esse conteúdo de áudio e vídeo dessas transmissões enquanto elas acontecem. E desde março, essas comunicações são protegidas por criptografia de ponta a ponta. Se a plataforma não consegue ver o conteúdo, vamos dizer assim, né, que outros sinais a tecnologia consegue analisar para perceber que alguma coisa está errada? Como que é feito isso? Através do comportamento de usuários. Tá? Eu não consigo acessar o conteúdo da live, beleza. Mas, por exemplo, teve um número X de denúncias que foram realizadas no mesmo período de tempo. Essa já não é a primeira live que acontece esse tipo de denúncia. Quais são as pessoas que estão consumindo esse conteúdo? Por mais que não dê para ver o conteúdo em si, você consegue ver as interações, você consegue ver ali o que as pessoas estão comentando e por aí vai, né? Então, você consegue ter essa questão de um controle efetivo sem ter acesso ao dado, que é uma das premissas aqui, efetivamente, da parte de segurança. Quando a gente fala, por exemplo, da parte de design, né, security by design, nós estamos pensando em um processo onde a arquitetura da aplicação, plataforma, sistema, o que for, já está pensando em segurança. E quando eu falo em segurança, não é só essa parte de criptografia que você comentou. Criptografia de ponta a ponta, armazenamento ali de uma forma segura, etc. Segurança, ou o privacy by design, que a gente chama, né? Ele está nos moldes da arquitetura do sistema. O que isso significa? Que não está só nessa visão de temos API segura, temos criptografia, mas para usabilidade. Se aquela funcionalidade pode ser explorada e se ela for explorada, quais são os mecanismos de controle que temos, né, de novo, para medir a eficácia, monitorar, para entender a política de punições, né, efetiva de causa ali, para que você possa ter uma usabilidade da sua plataforma para que ela realmente foi feita. Então, é uma plataforma que foi feita ali para facilitar a comunicação, para ser algo mais descontraído, para fazer lives, ter essa interação mais próxima, mas ela pode ser explorada para outras coisas, né? Para outras coisas que infringem os termos, infringem leis, etc. E você precisa ter mecanismos dentro da sua base de arquitetura. É aquilo que eu comentei, não só ter um botão de denúncia, mas o que você faz com esse fluxo de denúncia, né? Então, você não necessariamente precisa, por exemplo, moderar as lives ou algo nesse sentido, de acordo com a premissa ali, até porque a NPD não pode, em teoria, exigir que ele mude totalmente a arquitetura de produto dele, porque isso tem custo envolvido, isso envolve tempo. Então, eles podem sim colocar algumas, por exemplo, algumas barreiras, falando, olha, o que vocês fazem para mitigar esse tipo de risco? E aí, eles respondem, olha, a gente tem um processo interno de fluxo de denúncias, comportamentos da empresa, dos usuários em si, do processo de interação, se é a primeira vez que aquele streaming, né, por assim dizer, está recebendo aquele tipo de denúncia e por aí vai, tá? Então, é questão comportamental mesmo. Só que essa questão comportamental é algo complexo, porque depende muito do contexto, depende muito do histórico efetivo. E para você ter um histórico, você precisa rodar. Então, tem um processo ali envolvido de tempo para você aprender o contexto, para você ter ali a efetividade e eficácia dos seus controles para realmente entender o que está funcionando, o que não está e o que precisa melhorar. A própria NPD aponta que sistemas automatizados podem analisar áudio, vídeo, texto, essas reações e padrões de comportamento que você falou para identificar essas situações de risco. O problema é que nenhum sistema é perfeito, né? Hoje, até onde a inteligência artificial e sistemas automatizados conseguem realmente prevenir situações como essa, e onde ainda é meio que indispensável ter uma pessoa tomando uma decisão. A IA, ela ajuda, por exemplo, nos processos que seriam manuais, mas que não exigem um contexto. O que seria isso? Fazer um raciocínio, por exemplo, de quantidade de denúncias, de interações, etc. Mas, no momento que você torna isso uma base sólida, a IA consegue acertar a maior parte dos casos. Mas enquanto você não constrói essa base sólida,
de teste, de olha, isso aqui funciona, isso aqui não. Tem que ter ali um humano apertando o botão ou revisando, e a partir do momento que fizer ali efetivamente o processo de ter essa base, esse contexto, você ainda vai precisar aprimorar essa IA para você conseguir ter resultados satisfatórios. Não é simplesmente, vou conectar numa IA e falar para ele, analisa o comportamento do número X de usuários nos servidores ou algo nesse sentido e simplesmente vai sair funcionando. Não, é realmente ter um contexto, colocar para rodar, ela construir essa base inicial, esse contexto inicial, como um start, e ainda assim, ainda vai ter o processo de manutenção disso, porque os assuntos mudam, a realidade muda, então, a partir do momento que você tem essa interação com o mundo real, você tem que ter essa, vamos dizer assim, essa reciclagem, esse reforço do contexto de forma cíclica, né, com um ciclo ali que nunca vai terminar efetivamente, você sempre vai ter que atualizar, e você tem que ter essa visibilidade de que você vai ter investimento de tempo, você vai ter investimento de pessoas ali efetivamente, né, e também pode ser que mude questões de usabilidade da sua plataforma para isso, mas um ponto importante aqui a ser deixado segurança tem que vir em primeiro lugar. Independentemente se, quando eu falo segurança, não é só a parte de criptografia, de segurança em si, se para um hacker, né, invadir nossos servidores, mas no contexto do que pode ser explorado na sua plataforma para fazer um mal ou infringir alguns termos, né? A gente entra num tema interessante, né? Até onde a plataforma, né, como o Discord, deve monitorar o que acontece nesses espaços, né? Como que a gente encontra esse equilíbrio entre privacidade das conversas e a obrigação de intervir quando existe risco de um crime, de um dano grave, ou como aconteceu nesse caso da menina de 13 anos? Nesse caso especificamente do Discord, ele tem essa questão da arquitetura que dificulta um pouco ali a questão de análise disso. Mas pensando do lado de privacidade, vamos pensar o seguinte, você tem uma plataforma que, em teoria, tem criptografia de ponta a ponta, né, efetivamente ali na live, nas conversas, e assim como muitas plataformas são hoje em dia para realmente ter essa privacidade, né? Mas tem que ter algum tipo de mecanismo, e aí vai muito do negócio, do contexto da plataforma, e agora de uma forma geral, tá? Porque assim, vai depender do modelo de negócio da empresa, do que ela pode fazer. Então, você pode ter, por exemplo, empresas como... Tem empresas de conteúdo adulto, por exemplo, que tem moderação, né, efetiva ali para... que tem, não é um mundo sem leis, por assim dizer, né? Então, você tem ali moderações de conteúdo que onde tem um moderador ali efetivo de IA e um moderador humano, e a partir que a IA vê que existe ali algum tipo de flag, por assim dizer, né? Falou, opa, apareceu uma faca, opa, apareceu uma arma, ou algo nesse sentido, você flaga um humano e fala, será que é isso mesmo? Será que não é? Enfim, mas esse equilíbrio, eu acho que assim, a empresa que encontrar esse equilíbrio vai ganhar muito, muito dinheiro, porque ele é muito difícil, tá? Porque você pode ter mecanismos para fazer isso, como usando a IA, usando o moderador humano, e aí, nesse caso, o Discord teria que, talvez, mudar um pouco a arquitetura disso, mas, por exemplo, ele não precisa armazenar todas as conversas de forma indefinida. Você pode, por exemplo, as conversas que foram flagadas, ali como, pode ter uma coisa errada ou que infringe aqui os termos nessa conversa, capturar alguns screenshots ou algo nesse sentido e reter isso por um período, por exemplo, vigente em lei. Então, eu não preciso necessariamente guardar todos os conteúdos, porque senão a base que eles teriam era de teras e mais teras, e ia chegar num momento ali que ia ser inviável guardar todos esses dados, e até porque quando a gente fala ali de legislações, né, você não pode simplesmente guardar o dado por tempo indeterminado, né? Então, principalmente quando a gente está falando, é uma plataforma e tal, mas querendo ou não, é um dado biométrico, né? A gente tem ali o nosso rosto ali atrelado, efetivamente, por mais que não tenha, em teoria, um documento sendo mostrado, um CPF, RG, uma CNH, um passaporte, etc., mas você tem o seu dado biométrico. E hoje, com deepfake, é 2 para você. Exatamente. Né? Entendeu? Então, esse equilíbrio,
a empresa, é que assim, também, não tem uma resposta genérica para isso, porque vai depender muito do contexto da empresa. E você pode fazer isso de N formas. É igual segurança mesmo. Você precisa ter segurança, você precisa estar em compliance com as leis vigentes no país, né, LGPD, enfim, mas você pode fazer isso de diversas formas. Você pode ter vários controles, você pode ter um moderador de IA, você pode ter um moderador humano, você pode ter features ali que analisam o comportamento, e é o conjunto dessa obra que faz você ter esse equilíbrio. E uma coisa bem interessante é que os controles têm que ser de acordo com o risco. Então, temos que criar fricções de acordo com as ações que estão sendo executadas. Então, por exemplo, eu vou monitorar todos os likes que estão tendo, as interações que estão tendo ali naquela live? Não necessariamente. Agora, se a pessoa recebeu uma denúncia de uma conta X, ou ela começa a receber denúncia de contas de menores, ou essa pessoa aciona muita conta de menor, isso tudo vai somando para um comportamento e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. É todo o contexto ali da conta. Então, assim, eu gosto de dizer, né, segurança é como cebola. A gente vai construindo por camadas. Então, você tem a primeira camada ali, que é a interação, você tem a segunda camada, que são as APIs, as configurações de criptografia, etc. Você vai montando essas camadas de segurança para, no final, você ter um sistema maduro ali, efetivamente, de segurança, de features, não só pensando nessa parte de criptografia, por exemplo, mas na usabilidade também das plataformas como um todo. E você falou uma coisa interessante, né? Porque a ANPD, ela afirma que as denúncias relacionadas à plataforma cresceram 54% nos 7 primeiros meses desse ano em relação ao mesmo período de 2025. Você acha que suspender o Go Live é uma medida capaz de reduzir esse risco de maneira significativa? Porque o Discord, ele argumentou também que pessoas envolvidas nesse tipo de atividade já atuavam em outras plataformas. E aí, existe hoje também troca suficiente de informações entre as empresas para identificar esses grupos que migram de um serviço para outro, ou cada plataforma ainda combate esse problema praticamente dentro do próprio mundinho ali? Eu queria que a resposta fosse efetivamente que elas se conversam, tá? Até existem alguns fóruns na internet que pode ter essa interação, mas de forma oficial. Eu nunca vi isso acontecendo, efetivamente, tá? Então, cada uma vai cuidar vamos dizer assim, né? Cada um cuida do seu quadrado, porque, assim, são arquiteturas totalmente diferentes. Por mais que o objetivo final seja fazer live, ter essa vamos dizer assim, né? Essa exposição pública ali, efetiva, né? Do seu conteúdo que você quer streamar ali, né? Fazer o compartilhamento com os seus fãs, etc. Ou até mesmo usado para parte corporativa também. Tem muitas empresas que usam ali, efetivamente, o Discord ali internamente, enfim. Mas, infelizmente, esse mundo de streaming é um mundo que vem crescendo cada vez mais. Antes, lá atrás, você só tinha o YouTube e olha lá. E aí, começou ali com o Discord, Twitch, e aí você tem vários players de mercado ali, efetivamente, que eles vão cuidar do próprio ali deles, que é o que traz o retorno ali, que faz a empresa ser rentável, e de acordo com a arquitetura deles, eles vão implementar essas features, e de novo, não só ter a política, e você precisa ter a eficácia dos controles, das features, ter a análise de comportamento, mas vai depender muito de empresa para empresa de como é essa construção de arquitetura efetivamente, né? Mas, de uma forma geral, talvez com esse movimento que aconteceu, possa ser instaurado isso, assim como, por exemplo, existem eventos de cyber, né, no Brasil, ao redor do mundo, que várias empresas que, entre aspas, são competidoras entre si, né, são rivais ali, entre aspas ali, se conversam para trocar sobre questões de tecnologia, sobre avanços, etc. Então, é um processo que, com essa questão da NPD ficar mais em cima, talvez surja esses fóruns mais frequentes ou de uma forma mais oficial que exija ali um evento ou uma interação entre essas plataformas para, é uma dor que eu tenho aqui e resolvi dessa forma, pode ser a mesma dor que a outra plataforma tenha e você possa adaptar, sabe? Por mais que sejam concorrentes, você pode utilizar, porque no final do dia você quer garantir, logicamente, toda empresa quer lucrar, mas você precisa fazer isso com segurança, porque você precisa zelar pela sua reputação. Demora muitos anos para você construir uma reputação de respeito e você precisa zelar ela. E basta um incidente, e quando eu falo incidente, tá? Não estou falando necessariamente um incidente de segurança de vazamento. Então basta um abuso, por exemplo, de uso da sua plataforma
para que você para que você acabe ali impactando a visão que o mercado tem de você, né? Então, muitas vezes, eu já até vi circulando, acho que ontem, toda a operação do Discord está bloqueada no Brasil, assim como outros países, como Coreia do Norte e tal. E, assim, se você for ver ali no detalhe, não é bem isso. É a parte do Go Live, é a parte ali, são features específicas que estão bloqueadas, a não ser que tenham já mudado isso, tá? Mas até o momento que eu tenho de informação, não é em si toda a plataforma, mas sim só essa parte de live, tá? Então, é um processo que também tem essa questão da desinformação, tá? Gente, calma lá, não é toda a plataforma, são features dentro delas que estão bloqueadas nessa medida da NPD. E você acha, né, que essa decisão pode estabelecer um novo parâmetro para outras plataformas, como Instagram, o TikTok, Twitch, como a gente estava falando? Com certeza, porque uma coisa vai acabar levando a outra. E assim, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, a gente vai empurrando com a barriga as coisas até uma coisa muito grande acontecer. É aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Então, não é igual lá fora, quando você tem na Europa, você tem a GDPR ali, né? Que efetivamente é, vamos dizer assim, a que deu origem à LGPD aqui no Brasil, né? Então, você tem ali um monitoramento muito mais ativo nas próprias empresas, né? Então, tem algumas empresas que precisam, por exemplo, demonstrar que realmente estão em compliance. Então, é um processo bem mais rígido do que aqui no Brasil. E aí, isso acaba culminando num processo que, de novo, a gente acaba empurrando com a barriga até, vamos ver até onde isso vai dar, até isso aí virar lei ou algo acontecer, e aí a gente pensa nisso, porque a gente acaba pensando só no produto ou no retorno do valor, né, do retorno que esse produto vai dar, ou essa feature, enfim, para a empresa, mas a gente acaba deixando de lado essa parte de privacidade. E volta e meia, acontece essa questão de privacidade. Uns meses atrás foi uma questão lá do TikTok, daquela questão lá da China, etc. Então, assim, volta e meia vai acabar aparecendo essas coisas, e eu não duvido de daqui a alguns meses, ou que está anos ali, porque a gente sabe que também demora as coisas acontecerem, ter algo no sentido, por exemplo, essas leis são específicas e aplicáveis para streaming online ou algo nesse sentido, sabe? E aí ter um monitoramento disso. E, de novo, ter a lei não significa que todo mundo vai fazer. Por quê? Você precisa ter braços para fiscalizar isso, né? Então, a LGPD, que entrou em vigor em 2018, tem muita empresa hoje que, vamos fazendo aí, se acontecer alguma coisa, a gente vê depois. Por um lado positivo nessa questão da NPD, está um pouco mais em cima nesse assunto, dada essa fatalidade que aconteceu, talvez surja alguns processos, leis, algo nesse sentido, para fomentar que isso aconteça, né? Que você tenha realmente, não só na parte teórica, que você tem uma política ali, que o Discord tem uma política, um termo de uso, mas teste a eficácia desses controles, dessas features de segurança. Enquanto, né, os governos, as plataformas estão discutindo, né, soluções tecnológicas, existem milhões de crianças e adolescentes usando o Discord, redes sociais, jogos, aplicativos de mensagem todos os dias. Então, para quem está nos ouvindo e tem uma criança ou um adolescente em casa, o que realmente funciona, né? Controle parental e configurações de segurança são suficientes? E quais sinais deveriam chamar a atenção dos responsáveis? Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, tá? Então, você tem a visão ali de casa, dos pais, orientando, né, efetivamente crianças e adolescentes a um uso seguro, saudável ali da plataforma, né? É que essa geração que nasceu ali depois dos anos 2000, 2010, é uma geração que já nasceu muito no contato na tela. Antes dos anos 2000 ali, não tinha essa questão de tela, ou se tinha, era algo inacessível para o brasileiro médio, né, por assim dizer. Então, eu mesmo fui ter contato ali em 2009, 2010, com as questões de computadores, mas as crianças ali, os millennials, né, pós ali, os anos 2000, acabam já tendo esse contato muito próximo. Então, essa orientação cabe aos pais, ok? Orientar e falando, você vai ter um limite ali que você pode utilizar da rede social. Inclusive, tem algumas redes sociais que têm esse limite. Acho que o Instagram recentemente colocou ali, né, algumas features para, você pode usar tantas horas por dia ali, por uma questão de segurança, enfim. Mas é uma responsabilidade compartilhada. Cabe aos pais orientar a um uso seguro, falando, se alguém te chamar, que você não conhece, bloqueia, reporta, denuncia, e como é que ele faz isso também, né? Então, como é que é o processo ali, efetivamente. E você tem a responsabilidade da plataforma, né? Você tem que ter essas features que eu comentei de denunciar, de análise de comportamento, efetivamente, para que você evite
né, crimes ou abuso ali das features que você tem nessa plataforma para fazer um mal, infligir uma pessoa, fazer bullying, etc. Né? Então, eu acho que é um equilíbrio entre os dois, tá? Você tem que prover segurança com a sua plataforma, com as suas features, enfim, mas você tem que ter essa orientação dos pais também quanto ao uso efetivamente, para não viciar ali a pessoa no tempo de tela, para você utilizar de forma saudável. Perfeito, Luiz, muito obrigada por essa conversa, por ajudar a gente a entender melhor esse caso e os desafios de segurança e proteção das crianças e adolescentes nas plataformas. Fica o convite para você voltar para a gente conversar mais também, viu? É um prazer, Fernanda. Pode sempre contar comigo. E vamos agora para o Giro de Notícias. Um novo rival do BYD Dolphin está a caminho do Brasil. O DFM Box, da chinesa Dongfeng, chama a atenção pelo preço. Na China, o elétrico custa o equivalente a cerca de R$41 mil. Por aqui, porém, a estimativa é que ele chegue entre R$120 e R$130 mil por causa de impostos e outros custos. O modelo tem autonomia de cerca de 310 km no padrão brasileiro, além de central multimídia de 12 polegadas e sistemas de assistência à condução. A marca também planeja chegar a 50 concessionárias no país até o fim do ano. Mais de 400 operadoras clandestinas de internet estão na mira da Anatel no Brasil. A agência mantém 418 fiscalizações em andamento contra empresas que oferecem banda larga fixa de forma irregular. E as operações já encontraram mais de R$620 mil em equipamentos roubados e resultaram em 8 prisões. A fiscalização também verifica impostos, documentos trabalhistas, uso de postes e até a origem dos equipamentos das redes. A Anatel agora usa análise de dados para encontrar possíveis irregularidades e diz que o objetivo inicial é regularizar as empresas antes de aplicar punições. E quem ficou sem ingresso para o Rock in Rio ganhou uma nova chance. A TIM anunciou uma promoção que vai distribuir 4 mil entradas para o festival, inclusive para algumas datas que já estão esgotadas na venda convencional. Não é sorteio não, viu? Para participar é preciso comprar um produto JBL participante com opções a partir de R$ 99,00 e aderir a um plano TIM elegível com fidelização de 12 meses. E dependendo do plano, o cliente pode receber 1 ou 2 ingressos e escolher a data enquanto houver disponibilidade. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Paula Amaral, Renato Moura e Natan Vieira. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Julie Cruz e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!